A RFI recebe hoje a historiadora francesa Juliette Dumont, do Instituto de Altos Estudos da América Latina, da Universidade Sorbonne 3. Ela vai nos contar sobre o livro Histoire culturelle du Brasil, numa tradução livre, a História Cultural do Brasil, do qual você é organizadora, juntamente com Anaís Flechet e Mônica Pimenta Veloso. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Bom, tudo começou com um diálogo, né, entre historiadores franceses e brasileiros. A obra é composta de 13 ensaios, com participação de vários autores e tratando de campos bem diferentes, como música, cinema, literatura, tudo isso para abordar a diversidade e a história contemporânea do Brasil. Olhando o que foi escrito sobre a América e o Brasil ao longo dos séculos, o país tem sido mais um espaço natural e não como local de produção cultural. Explica isso para a gente, Julieta. O propósito desse livro era trazer na França, para um público francês, em francês, uma produção historiográfica de história cultural do Brasil que rompe com os clichês, os estereotipos que se tem, sobretudo aqui na França, sobre o Brasil. Então, as pessoas que querem ler esse livro pensando que vai ser questão de carnaval, samba e futebol, não leem o livro, porque vamos tratar de outra coisa. A ideia era justamente mostrar que o Brasil é um continente cultural em si e que tem uma diversidade dos temas que podem ser abordados falando de cultura no Brasil. Como você disse, cinema, literatura, também artes plásticas e diplomacia cultural, que também está presente no livro. Então, foi isso. A ideia não era de uma exaustividade, de tratar de todos os aspectos da história cultural do Brasil, mas dar um primeiro panorama para um público francês. É bacana que vocês dividem, né, o livro em 4 partes. No primeiro tem uma perspectiva historiográfica que permite analisar o legado do Gilberto Freire. Depois, no século XX, trata do modernismo, né, abrindo um segundo tempo para reflexão. E a ligação entre cultura e política, que constitui um terceiro eixo temático desse trabalho, aí uma série de contribuições sobre a ditadura militar, e onde você assina o seu artigo, né? Pode me contar sobre ele? Não, eu assino na quarta parte sobre as transferências culturais, as circulações. A parte sobre ditadura militar, tem um artigo do Diogo Cunha sobre a Academia Brasileira das Letras, de Mariana Vilaça e Rosângela Patriota sobre cinema e o cinema de Glauber Rocha. E é particularmente interessante, nesse momento, ver que em um momento de censura, de regime autoritário, as expressões culturais continuam sendo vivais. E também mostrar a ligação, na verdade, Laura de Mello e Souza, que é a grande historiadora brasileira, disse que no livro a ligação entre cultura e político estava presente em todos os ensaios. E isso foi um azar, a gente não decidiu isso, mas é interessante pensar isso, essa ligação entre cultura e política no Brasil, num país onde o Estado é historicamente fraco. Ver que cultura e política se juntam. E nesse momento de carnaval no Brasil, onde a política esteve muito presente no carnaval, eu acho que fica pertinente historiadores pensarem nessa ligação para pensar a cultura no Brasil. E justamente vocês apresentam um histórico do que foi escrito sobre o Brasil para apontar tendências de pesquisa futura. E é muito interessante na introdução a gente lê que as belezas das praias tropicais, a vasta floresta amazônica, a abundância da fauna e da flora do Brasil, que tanto se fala, estiveram presentes nessas descrições da América distante, né, a partir do século XVI. E isso ajudou a forjar uma ideia para o mundo de que o Brasil é natureza, a Europa é cultura. Isso não faz sentido hoje. Sim, justamente o propósito do livro, como dizia, romper com esses clichês e essa visão que remonta ao século XVI, a descoberta da América como o continente da natureza. Tem um autor francês que falava nós trazemos os tesouros da nossa cultura e eles nos trazem, os americanos, os tesouros da natureza. Então, o que se vê nesse livro, em particular na parte historiográfica, com o aporte de Gilberto Freire, é que o Brasil também
nos ensina coisas, nos traz coisas nós, europeus, franceses, em termos de cultura e em termos de pesquisa. O ensaio do Jacques Linhart mostra muito bem que o Gilberto Freire teve uma influência enorme sobre Fernand Braudel, Lucien Febvre, que depois vão ser os atores decisivos do movimento dos Annales. E também que o Gilberto Freire, os objetos que ele trabalha, a sexualidade, a vida íntima, são objetos que vão ser trabalhados por pesquisadores franceses da Nouvelle Histoire. Então, o nosso propósito é mostrar as circulações. Se fala muito da influência da École des Annales no Brasil, e jamais se fala da influência de pessoas como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, sobre pesquisadores franceses. Então, isso que a gente queria mostrar, que a circulação é dos dois lados. Fazer esse caminho de volta, né? Sim. O livro também aborda o período em que o Brasil passou a gerar uma nova imagem. Segundo o que eu li aqui, foi a partir da Segunda Guerra Mundial que o Brasil começa a ter essa diversidade cultural vista né, no mundo, principalmente da mistura do indígena, do africano, do europeu. Ou seja, no início a gente foi julgado um país culturalmente pobre, mas depois se tornou extremamente rico culturalmente, até intimidador para alguns observadores ou historiadores estrangeiros? Sim, a partir depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai assumir no exterior a imagem da democracia racial. Também isso é uma resposta a uma demanda, sobretudo na Europa, que teve essa tragédia da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, e que está procurando utopias. E utopias de uma mistura de raças que seja feliz. E o Brasil vai propor isso, através da sua cultura, da música em particular. E o Brasil aparece, a partir desse momento, efetivamente como um continente cultural e como um país-continente que é difícil para os pesquisadores estrangeiros analisar, porque é grande demais, porque tem uma diversidade muito, muito impressionante. Então, teve como uma certa, como dizer, ansiedade em abordar o Brasil. E o que a gente tentou fazer com essa pluralidade de olhares franceses e brasileiros é mostrar que se pode construir uma história polifônica sobre o Brasil, que é necessária. Uma pessoa não pode dar conta da diversidade cultural, mas que um trabalho coletivo, polifônico, pode. Bom, várias pessoas nos disseram, esperamos que vai ter um segundo tomo, porque há vários temas que ainda não estão abordados nesse livro. Em particular, está muito ausente a questão da cultura indígena, dos afrodescendentes, um pouco graças à contribuição da Silva Capanema sobre a revolta da Chibata e a memória da revolta da Chibata, mas ainda tem muitas abordagens que se podem fazer e, para isso, um trabalho coletivo com esses dois olhares franceses e brasileiros aporta muito. Especialmente agora, nesse momento em que Sim. os indígenas estão tão em foco. Bom, parabéns pelo teu trabalho. Então, um livro que demorou 10 anos para ser feito. Quem se interessa, então, pela história cultural do Brasil, do século XIX ao século XXI, está aqui o livro. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Até a próxima aqui na RFI.